Olá, pessoal! Muita animação, concentração e disposição. Dando continuidade a permutações simples, vamos resolver um exercício da Unicamp modificado. Considere todos os anagramas da palavra Unicamp. Quantos anagramas podemos formar? A palavra Unicamp tem quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Se tem 7 letras, total de anagramas é fazer a permutação do total de letras. É permutação de 7 letras. Permutar é o ato de trocar estas 7 letras de todas as maneiras possíveis para formar, entre aspas, palavras com ou sem sentido. Então, permutação de 7 é 7 fatorial, e 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 5.040 anagramas. A palavra Unicamp é possível formar 5.040 anagramas. Este é o total de anagrama. Agora, do total de 5.040 anagramas, quantos anagramas começam pela letra U? Perdão, pessoal. A letra U. Então, começam pela letra U. A primeira casinha apresenta restrição. A primeira casinha só pode ser a letra U. Eu tenho uma única possibilidade. Se eu tinha 7, já gastei uma letra, restam 6 aqui para continuar. Depois 5, 4, 3, 2, 1. Isto daqui é igual a 6 fatorial. E 6 fatorial é igual a 720 anagramas. 720 anagramas começam com a letra U. Outra maneira que alguns alunos fazem é, se eu tenho 7 letras, 1/7 começa com a letra U, 1/7 com a letra N, 1/7 com a letra I, até chegar no 1/7 com P. Porque 1/7 mais 1/7 mais 1/7, 7 vezes, dá 1 inteiro, que é a palavra Unicamp, que dá exatamente 5.040 anagramas. Outra maneira, então, seria 1/7 do total. 1/7 de 5.040 também vai dar 720 anagramas. Mas eu prefiro formalizar usando o método da casinha. O método da casinha é um jeito bem gostoso de fazer o entendimento. Então, eu não abro a mão do método da casinha jamais. Eu gosto mesmo é do método da casinha. Agora vamos fazer o item C. Quantos anagramas começam por vogal? Vogal, a primeira casinha apresenta restrição. Faz um fortinho e puxa um tchan. Tchan, 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 tchan. Escreve quem pode. Então vamos lá. Perdão, pessoal. Quais são as vogais da palavra Unicamp? É U, I e o A. É ui aqui, gente. U, I e o A. Ui aqui, gente! Ui aqui, gente! Eu tenho 3 possibilidades para começar. 3 possibilidades. No total, eu tenho 7 letras. Em cada casinha só se gasta um carinha, um por vez. Se eu tinha 7, gastei um, então sobraram 6 aqui, 5 aqui, 4 aqui, 3, 2, 1. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É 6 fatorial. 6 fatorial é 720 vezes 3, é 2.160 anagramas começam por vogal. Entender, tomar um cuidado. Quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Começam por vogal e terminam por consoante. A primeira casinha tem que ser vogal. A última casinha tem que ser consoante. Faz um fortinho, puxa um tchan. Escreve quem pode. Começam por vogal. Quais são as vogais? U, I e o A. Ui aqui, gente. Eu tenho 3 possibilidades para começar. E terminam por consoante. Consoante. Quais são as consoantes da palavra Unicamp? O N, o C, o M e o P. Eu tenho 4 possibilidades para terminar. A partir de agora, eu tenho 3 possibilidades para começar e 4 para terminar.
Eu já sei que no total eu tenho 7 letras. Como eu já gastei 2 casinhas, eu gastei 2 carinha. Tinha 7, gastei 2 carinha, restaram 5 aqui possibilidade. E aqui 4, 3, 2, 1 é igual a 5 fatorial. 5 fatorial é 120. 3 vezes 4, 12. 120 vezes 12. É só fazer 12 vezes 12, 144. Acrescenta 0, 1440 anagramas. Essa aqui é a maneira bem tranquilo para vocês. A partir de agora, o item E, F e o G são os exercícios mais importantes, são os itens mais importantes do exercício 5. Vamos ver o porquê? Olha só, um exercício vai ajudar a resolver o outro. Item E, quantos anagramas começam pelas letras U, N e I? Juntas e nessa ordem. Como é que é? Quantos anagramas começam pelas letras U, N e I? Juntas e nessa ordem. Começar é no começo, é no início. Então, a primeira casinha tem que ser a letra U. Tem que estar juntas e nessa ordem. Então, a ordem importa. A segunda casinha só pode ser a letra N e a terceira casinha só pode ser a letra I. As 3 letras têm que estar juntas e nessa ordem. Então, cada casinha gastou um carinha. Olha só, em cada casinha gastou um carinha. Gastou a letra U na primeira casinha, gastou a letra N na segunda e a letra I na terceira. Aqui eu tenho uma única possibilidade, aqui também e aqui também, porque a ordem importa. O N não pode estar antes do U, tem que estar juntas e nessa ordem. O I tem que estar, pessoal, no último, o N no meio e o U tem que estar no começo, olha só. Juntas e nessa ordem. É assim que eu quero resolver o item E. A partir de agora, se eu tinha 7 letras, gastei 3. Quantas letras me restaram para formar anagramas? 7 tira 3, dá 4 aqui, 3, 2 e 1. É a mesma coisa que 4 fatorial, ou ainda 24 anagramas. 24 anagramas tem esta estrutura aqui. Começam pelas letras U, N, I, juntas e nessa ordem. Agora o item F. Quantos anagramas possuem? Possuem as letras U, N, I, juntas e nessa ordem. Começar é no início, é no começo. Possuir é em qualquer lugar. Toma muito cuidado para não confundir. Começar é no início, possuir em qualquer lugar. Mas as letras U, N e I tem que estar juntas e nessa ordem, igual item E. Então eu posso colocar a letra U na primeira casinha, a letra N na segunda e a letra I na terceira. Eu já tenho uma única possibilidade aqui, 1 e 1. Ainda restaram 4 letras para formar anagramas. Então eu tenho 4 fatorial anagramas nessa possibilidade aqui, nessa estrutura. Agora, possuir, então a letra U agora pode estar na segunda casinha, a letra N na terceira e a letra I na próxima quarta casinha. E veja bem que tem que estar juntas e nessa ordem, juntas e nessa ordem. Quando fala juntas e nessa ordem, é como se as 3 letras fossem uma coisa só, porque 1 vezes 1 vezes 1 é uma única possibilidade. Aqui, ó, eu só tenho uma única possibilidade aqui, desse jeito, ó, uma única possibilidade aqui. Então, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Mas quando ainda me restam 4 letras, eu tinha 7. Gastei 3, restaram 4 letras. Então, desse jeito, eu vou ter 4 fatorial anagrama novamente. Então, eu tenho 4 fatorial anagrama desse jeito, ou 4 fatorial desse jeito. Agora, possuir, quem disse que o U tem que estar na segunda, o N na terceira e o I na quarta? O U pode estar na próxima casinha, pode estar na terceira, o N aqui e o I aqui, juntas e nessa ordem. Então, desse jeito aqui, eu tenho mais 4 fatorial anagrama. O U pode na próxima casinha, o N aqui e o I aqui. Mais 4 fatorial anagrama desse jeito aqui. E, finalmente, o U pode estar aqui, o N aqui e o I aqui. Mais 4 fatorial anagrama desse jeito aqui.
Toma muito cuidado. Se o U estiver aqui, o N aqui, pessoal, não vai ter lugar para o I. O I não pode estar aqui, porque aí eu tirei a palavra ordem. Tem que estar nessa ordem. Então, as letras U, N, I encaixaram de quantas maneiras nessas 7 casinhas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 maneiras. Então eu tenho 4 fatorial quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes o 4 fatorial. Atenção, o que é 5 vezes 4 fatorial? 5 vezes 4 fatorial é a mesma coisa que 5 fatorial ou ainda 120 anagramas. 120 anagramas possuem as letras U, N, I juntas e nessa ordem. Agora vamos pensar um pouquinho? Vocês concordam comigo que o item E é um caso particular do item F? Começam, tá aqui, começam com as letras U, N, I juntas nessa ordem, 24. Mas como mudou aqui a palavra possuir em qualquer lugar? Começar é no início, possuir em qualquer lugar. Muito cuidado, vamos fazer o entendimento e a interpretação do texto de uma maneira bem clara aí, ok, pessoal? Toma muito cuidado. Agora eu vou fazer de um outro modo o item F. Imagina se aqui fosse o N, I e o C juntas e nessa ordem. Pessoal, ia demorar muito tempo fazer desse modo aqui. Então agora eu quero fazer com vocês um outro modo, tá? Um outro modo de resolver este mesmo exercício, o item F. Eu já sei que as letras U, N, I tem que estar juntas e nessa ordem. Não é no começo, eu quero possuem. Então, esse exercício eu batizei como exercício do saco conhecido. É o saco conhecido. Já vou explicar como que funciona o saco conhecido. Conhecido é quando menciona a palavra juntas e nessa ordem. Tem que aparecer a palavra ordem. Juntas e nessa ordem e possui. Então, tudo se passa como se fosse. Eu tenho o saco. Imagina que isso aqui é o saco. Eu tenho 3 casinhas aqui. 3, eu vou desenhar 3. Por quê? As letras U, N, I tem que estar juntas e nessa ordem. Então, eu tenho a palavra Unicamp, eu arranco a letra U, coloco na primeira casinha. Arranco a letra N, coloco na segunda casinha. Arranco a letra I, coloco na terceira casinha. U, N, I tem que estar juntas e nessa ordem. A partir de agora, tudo se passa como se U, N, I fosse uma coisa só, é um bloco só. É um bloco só, indivisível. Então, é um bloco só. Se eu tinha 7, arranquei 3 letras, quantas letras ainda me restam? 4 letras. No fundo, tudo se passa como se fosse 4 letras mais o saco. O saco é uma coisa só. 1 mais 4. Quantas coisas vão trocar de ordem entre si? 5 coisas. Então é 5 fatorial. E 5 fatorial dá exatamente 120 anagramas. Olha que jeito fácil, pessoal. Um jeito bacana de resolver esse exercício. Olha só, a ideia é U, N, I juntas e nessa ordem, e possuem. Então eu já sei que cada U, N, I funciona como se fosse uma coisa só. Uma coisa só. E sempre está sobrando 4 letras, Quando você usa as 3 letras U, N, I, sobram 4 letras aqui. 1, 2, 3, 4. Em qualquer lugar, 4. Então, eu já sei que tudo se passa como se U, N, I fosse uma coisa só, porque U, N, I tem que estar juntas nessa ordem. Por isso que eu falei que o item E ajuda a resolver o item F e o F vai ajudar a resolver o item G, ok? Item G. Quantos anagramas possuem as letras U, N, I juntas? Possuem as letras U, N, I juntas. Eu tirei a palavra ordem. Juntas e nessa ordem são de 120 maneiras. Agora, e somente juntas? Então quer dizer que aqui dentro do saco agora eu posso trocar a ordem. Mas juntas, de quantas maneiras as três letras podem estar juntas? Então, de quantas maneiras essas 3 letras podem estar juntas? Vamos ver? Eu tenho U, N e o I. Pode ser U,
o I e o N. Pode ser ainda N, U e o I, ó, vai estar juntas, ó, junta. Tem que estar as três letras juntas. Então agora pode trocar a posição dessas três letras, porque eu não disse na ordem. As três letras tem que estar juntas. Pode ser N, I e U. Pode ser I, U e o N. Ou ainda pode ser I, N e U. Inu. Inu, para quem não sabe, quer dizer cachorro em japonês. Inu quer dizer cachorro. Ou cadela, também poderia ser, ok? Eu já sei que eu tenho 6 anagramas com as letras U, N, I juntas. Para cada U, N, I juntas e nessa ordem, eu já sei que são 120 anagramas. Então, eu já sei que eu tenho 3 fatorial, olha só, estes 6 anagramas equivale a 3 fatorial. A partir de agora, juntas quer dizer, se eu tenho 3 letras, quantos anagramas eu consigo formar? 3 fatorial. Como é que é? Quando vier a palavra juntas, é porque é possível trocar a ordem. Se eu tenho 3 letras, quantos anagramas eu consigo formar com as 3 letras? De 3 fatorial maneiras. De 3 fatorial maneiras, que é igual a 6. E para cada UNI juntas e nessa ordem são 120. Então é 6 vezes 120. Vocês concordam comigo que o item F é um caso particular do item G? UNI juntas e nessa ordem são 120. Então, eu vou ter UNI juntas nessa ordem. 120 desse, 120 desse, 120, 120, 120, 120. É 120 vezes 6. Por este motivo que vocês têm que, aqui, ó, né, pensar, raciocinar. É um jeito um pouquinho mais complicado, mas eu estou fazendo o entendimento, ó. Se fosse juntas e nessa ordem, eu teria 120 desse jeito, 120 desse jeito, 120, 120, 120, 120. Por isso é 120 vezes 6, porque agora eu retirei a palavra ordem. Basta as letras U, N estarem juntas. Então é 6 vezes 120, que dá exatamente 720 anagramas. Por isso que eu falei para vocês que o item E ajuda a resolver o item F ajuda a resolver o item G. Um outro modo de resolver este mesmo exercício, outro modo do jeito bem gostoso. Este é um modo bacana, certo? Agora é um modo super, hiper, mega bacana. Como é que é? Super, mega, hiper bacana. É o saco desconhecido, é o saco desconhecido. Na análise combinatória, permutações simples, ou você vai usar o saco conhecido ou o saco desconhecido. Guardem bem, saco conhecido é quando menciona a palavra ordem, ó, a palavra ordem. E saco desconhecido é quando retira a palavra ordem. Basta apresentar as letras UNI juntas. Possuem as letras UNI juntas. Retirei a palavra ordem. Então, tudo se passa como se fosse assim, ó, saco desconhecido. Como resolver o saco desconhecido? Saco conhecido eu já mostrei para vocês. Agora, saco desconhecido. Tudo se passa como se fosse item F, se fosse juntas e nessa ordem, seria assim, ó. Eu teria 3 casinhas dentro do saco. Eu tenho o saco mais 3 casinhas, porque são 3 letras que tem que estar juntas. Se fosse juntas e nessa ordem, U, N, I, eu tinha 7 letras. Arranquei a letra U, arranquei a letra N, arranquei a letra I. Eu já arranquei 3 letras. Se eu tinha 7, arranquei 3 letras. Quantas letras me restaram? 4. 4 letras. Juntas e nessa ordem é porque as letras U, N, I é como se fosse uma única letra, uma única coisa só, ou um único bloco, é isso. Se eu tinha 4, né? 4 letras que me restaram, mais 1, aqui eu tenho 5 coisas que vão trocar de ordem entre si. Isso aqui é 5 fatorial, isso aqui seria o item F, 5 fatorial que é 120. E, enquanto eu não formar todos os anagramas, o que é permitido fazer dentro do saco? Todas as trocas de ordem. Por isso que é saco desconhecido.
Agora, pessoal, preste atenção. Quantas letras tem dentro do saco? 3. Como eu posso trocar a ordem? Basta as 3 letras estarem juntas. Então, agora, como eu tenho 3 coisas, de quantas maneiras 3 coisas pode trocar de ordem entre si? De 3 fatorial maneira. Esse 3 fatorial é, no caso, o UNI juntas, ó. Eu posso trocar, né, pessoal, a ordem UNI, UI, UIN e assim em diante até chegar no INU, que quer dizer o que mesmo? Cachorro, certo? Então, 3 fatorial é 6. É 6 vezes 5 fatorial. 6 vezes 5 fatorial é a mesma coisa que 6 fatorial, ou ainda 720. Aqui é 5 fatorial é 120, e vezes 3 fatorial é 6, 720 anagramas. É assim que você vai resolver o exercício do vestibular. Saco desconhecido é muito utilizado no vestibular e o saco conhecido também. Então vamos lá, revisando. Saco conhecido é quando tem a palavra possuem as letras UN juntas e nessa ordem. Tem que mencionar a palavra ordem. E quando eu retiro a palavra ordem, é saco desconhecido. Então eu faço o problema do saco conhecido e todas as trocas de ordem dentro do saco. É isso que você tem que perceber, ok? Item H, já fizemos exercício desse tipo, ó. Quantos anagramas a letra U aparece antes da letra N? Uma letra antes da outra é sempre permutação do total de letras, dividirás por 2. É a metade do total. Permutação de 7 letras dividido por 2 é 7 fatorial dividido por 2. 5.040 dividido por 2 é a mesma coisa que 2.520 anagramas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Um beijo no coração.